Sana eu será falar. Sana eu será falar. Não sei, puta não completa. É, não tem H e nem isso. Ó. Você só O. Ah, mas daí eu tenho que escrever o nome pra ele, tá com o nome pra ele. Pode ser só O, A. Não, só O. E também, deixa eu vou querer botar na terceira, tá? Tá bom? Tá bom, minha? Tá bom? Na verdade, quando eu já que eu gosto de mexer no site, só faz um caminho, deixa eu tava falando dela pra agora, sei lá. Já disse que não ia deixar, não, só que eu tô. Pode fazer, tá bem? Ok, pode ser. Oi.